Eu gostaria de convidar, nesse momento, meu pai, minha mãe, a Rafinha. Quero convidar o Joel, a Tati, o Júlio, a Adri e o Bolinha, a, a cônjuge do Bolinha não pôde vir, né? O Fábio e a Francine, acho que é isso. Metade da igreja. Irmãos, a gente vai ter um momento agora de apresentação da Rafinha. Então, por isso que eu chamei aqui padrinhos e madrinhas de oração. Também minha mãe, meu pai e a Rafinha. A exemplo de Jesus, né, que foi apresentado ao 8º dia, nós, né, da Igreja Batista, a gente não batiza crianças. A gente entende que o batismo, ele faz parte daquele que crê e confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, né? A Rafinha ainda não tem idade, né, para poder crer e confessar, né? Vai chegar a idade que ela vai poder, né, crer e confessar e se batizar. Por isso a gente apresenta ao Senhor, né? E aí, nesse ato de apresentação, eu queria, nesse momento, convidar a minha esposa primeiro a ler um texto bíblico, e aí ela vai falar alguma coisa e depois eu quero orar, né, pela Rafinha, apresentando ela ao Senhor Jesus. Quer que eu segure ela? O texto que eu gostaria de ler para Rafa, eu vou ficar emocionada. É um texto que está lá em Isaías. É um texto que Jesus leu na sinagoga. E eu queria, com uma licença poética, dizer para ela assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre você, pois o Senhor a ungiu para levar boas novas aos pobres. O Senhor a enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele a enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Amém. Esse momento é um momento muito emocionante para mim, porque eu tenho certeza que porque o Senhor escolheu a Rafinha, eu tenho certeza. E eu sei que dentro do meu ventre ele a tecia e ela será usada para honra e para glória do nome. Amém. Amém. Queria, nesse momento, então, orar a Deus, apresentando a Rafinha. Vou pedir que a igreja possa se colocar em pé, possa estender uma das suas mãos enquanto a gente ora apresentando a Rafaela Casagrande ao Senhor Jesus. Pai, eu quero nesse momento apresentar, Jesus, Pai, meu bem mais precioso ao Senhor, Pai. Deus, tudo que nós temos nessa vida, tudo que nós somos, não é para nós, não é para nossa honra, não é para nossa glória, e até mesmo os filhos e filhas que o Senhor nos concede, Jesus, é também para que a gente possa educá-los no teu caminho, para que eles possam conhecer o teu nome, para que o teu nome possa ser glorificado, ó Deus, Pai, por meio da vida deles, para que eles cresçam, ó Deus, Pai, glorificando o teu nome em toda a vida deles, ó Deus, Pai. Por isso, Jesus, eu quero apresentar esse meu tesouro, eu quero apresentar a Rafaela, Pai, diante do Senhor, Pai. E pedir, Jesus, Pai, que o Senhor conduza a vida dela, Pai. Todos os passos, todos os seus planos, tudo aquilo que o Senhor tem já desde o ventre, ó Deus, Pai, da mãe dela, que o Senhor concretize, Pai, como foi lido aqui Isaías 61, ó Deus, Pai, nessa noite, Pai. Por isso, ó Pai, nesse gesto simbólico, ó Deus, Pai, porque o Senhor já a conhece desde o ventre, nós apresentamos ela ao Senhor, Pai, e dizemos, ó Deus, Pai, a Rafaela pertence ao Senhor, os passos dela pertencem ao Senhor, Pai. É essa a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E cadê o presentinho? Uhum.
queria agradecer então aos padrinhos, né, e madrinhas de oração, meu pai, minha mãe, né, também meu sogro e minha sogra, que devem estar assistindo online também esse culto, né, e dizer que vocês foram escolhidos, né, porque tem com certeza um lugar especial no nosso coração, tá bom? Então, o que será que é, né? Quebra e abre. É uma Bíblia de bebê, né? Já começar lendo, isso aí. Tá aqui, ó. Já ganhou sua primeira Bíblia. Ó. Amém. Tá. Pra quer tirar fotinha? Ó, olha pra foto ali, ó. Tiramos todo mundo? Sérgio, obrigado. Som. O pastor esqueceu de passar uma orientação para os padrinhos de oração da Rafaela. Quando ela tiver alguma dificuldade, certamente ela vai pedir as nossas orações. Enquanto ela não puder pedir por ela mesma, o pedido será feito pelo pastor e pela Nicole. Mas se porventura, por alguma razão lá na frente, ela precisar de um dinheirinho, fique sabendo que ela vai procurar os padrinhos de oração. Então você já tem uma reservinha aí para poder socorrer, né, a Rafaela, né, numa eventual necessidade, né? Nós sabemos que isso não vai acontecer, né? Inclusive eu. Não, eu tô incluído, tá, irmãos? Fiquem tranquilos que eu tô consciente dessa missão também, né? Louvado seja Deus por isso, esse momento de muita alegria, né? Na vida do pastor, da Nicole, dos avós, né? E de todos nós. Nós, como igreja aqui em Tancredo Neves, recebemos de Deus um privilégio muito grande. A Rafaela nasceu em solo gaúcho, né? Na cidade coração do Rio Grande do Sul. Ela poderia ter nascido lá no Paraná, ela poderia ter nascido nos Estados Unidos, mas aprove a Deus nos dar este presente, né? A Nicole e o pastor sempre vão levar no coração essa lembrança, né, de que ela nasceu enquanto eles pastoreavam a igreja em Tancredo Neves, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É gaúcha, né, irmão Hélio? Gaúcha do coração, né? E da cidade coração do Rio Grande do Sul, né? Então, louvado seja Deus, que o Senhor continue abençoando, que ela cresça no conhecimento, na graça do Senhor, com saúde, a cada dia, em nome de Jesus. Nós queremos dar a oportunidade neste momento, irmãos, a todos os irmãos que vieram preparados com seu dízimo, com a sua oferta, e que desejam dedicar ao Senhor. Então, enquanto nós ouvimos ali um fundo musical, os irmãos que vieram preparados e que assim desejam, neste momento, dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, poderão fazê-lo também em um ato de adoração ao Senhor, de gratidão a Deus, né? Porque se podemos dar, é porque primeiro temos recebido do Senhor. Amém? Então você que veio preparado pode dedicar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio aqui, ou se não pelo nosso Pix, né? Que está ali pelo QR Code, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, te louvamos, agradecidos por este momento tão especial que tu proporciona em nossas vidas. Te louvamos porque podemos te adorar na liberdade do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por este culto tão especial da apresentação da Rafaela, Senhor. Esse culto de celebração da ceia do Senhor, este memorial que foi instituído por ti, Jesus. E tu dissestes que nós deveríamos fazê-lo todas as vezes que nos reunirmos, em memória daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E nós queremos nesta noite celebrar, ó Deus, o teu sacrifício, queremos celebrar a nossa salvação com muita alegria em nossos corações. Obrigado por esse momento também de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ó Deus, só podemos dar porque primeiro temos recebido do Senhor. Muito obrigado por tua provisão em nossas vidas. Obrigado porque é o Senhor que cuida de nós. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que tem sido fiel, ó Pai, na dedicação dos seus dízimos e ofertas. Pedimos que tu possas abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria para que possamos administrar, Pai, esses valores, esses recursos, com muito temor de Ti em nossos corações. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Queremos chamar as crianças que vão estar se direcionando para o seu culto ao Senhor. Todas as crianças. Hoje é com a Prof. Aline. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado porque elas são a alegria desta igreja, Pai. Oramos agora pelo estudo da Tua palavra que será ministrado ao coração delas. Pedimos a graça do Teu Espírito, Senhor, que elas recebam a Tua palavra com alegria, com amor no coração. Pedimos a Sua graça sobre a vida da Aline, que vai estar ministrando a lição, Senhor. Capacita a Tua serva, Pai. Nós te somos imensamente gratos, ó Deus, porque os pais, os responsáveis, têm conduzido estas crianças até a Tua casa e eles podem ensinar a cada uma delas o Teu caminho, Senhor, conforme é a orientação da Tua palavra para as nossas vidas. As abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir os avisos da igreja para essa semana. E depois o pastor estará então com a palavra em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz, né? Boa noite. Então, já com as suas Bíblias abertas aí no livro de Hebreus, capítulo 5,
verso 1 a 10. Nessa noite nós vamos trabalhar aí um pouquinho sobre a relação entre a obediência e o sofrimento, né? E isso a gente vai focar mais nos versos 7, 8 e 9. Mas eu vou ler o texto todo e depois, em seguida, a gente vai fazer a exposição. Hebreus capítulo 5, verso 1 a 10, diz o seguinte: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou-se a si para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, e hoje te gerei. E em outro lugar também disse: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa dessa reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus nomeou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, abrimos o nosso coração, a nossa mente e pedimos que o Teu Espírito Santo de Deus possa falar às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a gente está numa série de mensagens chamada Jesus é Maior, baseado no livro de Hebreus. Semana passada nós trabalhamos capítulo 4, versos 15 a 17, né, onde trabalha ali a temática justamente desse sumo sacerdote solidário que se compadeceu da gente pelas suas fraquezas e fragilidades, de modo que nós fôssemos conectados a Deus, porque ele, sendo homem e sendo Deus, conhece tanto o coração de Deus, mas conhece também as fragilidades humanas. E como sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor. E agora no capítulo 5, o texto continua desenvolvendo o tema do sumo sacerdócio, ou do sumo sacerdote, sendo que nos versos 1 a 5 se introduz o sumo sacerdote a partir da linhagem arônica, ou dos levitas, como era esperado lá no Antigo Testamento. E o verso 6 a 10 aplica então esse sumo sacerdote maior na pessoa de Jesus, né? Como o autor de Hebreus vem provando nessa carta, dizendo que Jesus é maior em sua revelação, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que todas essas coisas. Agora, ele introduz o tema do sumo sacerdócio para dizer que Jesus vem de uma linhagem diferente de sumo sacerdócio, e por isso a linhagem de Jesus, desse sumo sacerdócio, é maior do que a linhagem daqueles que vieram do sacerdócio araônico. Então o versículo 1, e aqui uma breve explanação para a gente entrar no tema, ele fala sobre como cada sumo sacerdote era escolhido, né? Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a cuidar das coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons quanto sacrifício. Ou seja, o sacerdote lá da linhagem araônica, ele precisava pertencer a essa linhagem, e ele era escolhido por Deus entre o povo para representar o povo nos seus sacrifícios, né, pelos seus pecados. E diz no versículo 2, né, e ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e do que se desviam do caminho, porque ele também está rodeado de fraquezas. Ou seja, esse sumo sacerdote consegue fazer intercessão por aqueles que pecavam, porque ele mesmo pecava e sabia o que era o próprio pecado. Diferente de Jesus, como a gente viu na semana passada, que, embora experimentou todo tipo de fragilidade, ele nunca pecou.
E por isso o seu compadecer-se da gente é mais num ato de simpatia nesse sentido, né, de sentir por nós, do que do conhecimento do pecado. E o versículo 3 diz, então, por essa razão, o sumo sacerdote, ele deve oferecer tanto pelo pecado do outro, quanto pelo pecado de si mesmo. Diferente de Jesus, que só ofereceu pelo pecado do outro, se fazendo pecado por aqueles que pecaram, a fim de que os nossos pecados estivessem sobre os ombros de Jesus, né? E aí o versículo 4 diz que ninguém toma honra para si, a não ser quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, esses sumos sacerdotes tinham um chamado do próprio Deus. Versículo 5, e também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho e hoje te gerei. Então, assim como o sumo sacerdote era escolhido por Deus, né, através da linhagem arônica, também o próprio Jesus é escolhido pelo próprio de Deus como filho de Deus para ser esse sumo sacerdote representante. E diz aqui então, citando os Salmos, né, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais para frente, nos capítulos, a gente vai trabalhar quem era esse Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, né, mas a gente vê esse personagem aparecendo lá em Gênesis, né, antes da própria lei, onde Abraão vai pagar o dízimo para o Melquisedeque como sacerdote do Senhor. Então, o autor de Hebreus estabelece que o sacerdócio de Jesus não está ligado ao sacerdócio arônico, mas está ligado a anterior a isso, né, ao próprio sacerdote Melquisedeque. E assim como o Melquisedeque, né, a palavra quer dizer rei de Salém, rei da justiça, rei da paz, e ele também era um sumo sacerdote, Jesus agora no Novo Testamento é esse rei, profeta e sumo sacerdote que se estabelece no livro de Hebreus. E agora a gente entra nos versos que a gente vai refletir um pouco mais a profundo, que é o verso 7, 8 e 9, que fala que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa dessa reverência. A gente vê aqui que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu o seu sacrifício com forte clamor, lágrimas, oração e súplica. Quando a gente olha alguém que está clamando, que está chorando, que está suplicando, que está ali aos pés de Deus, a gente entende que essa pessoa ela está num sofrimento profundo. Como foi aqui, talvez, a citação do autor ao que acontece lá no Getsemane, onde Jesus ora ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a vossa vontade. Então, o que a gente percebe no texto é Jesus, o próprio Deus encarnado, sofrendo, a fim de que possa cumprir cabalmente em obediência àquilo que Deus havia planejado de antemão. O próprio Jesus lutando para continuar, né, para poder obedecer ao Pai, né, diferente aqui que a gente muitas vezes, né, nas nossas fraquezas, mas a Jesus ele é um protótipo, um tipo que nos mostra aqui que a obediência ela requer da gente muito sacrifício, ela requer muito clamor, ela requer muita súplica, nem sempre ela é feita de uma forma tão fácil. O versículo 8 diz que embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a gente vai ver que esse aprender a obediência não é que Jesus passou de desobediente para obediência, mas que por meio do seu sofrimento ele demonstrou a obediência a Deus até o fim. E diz então que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Eu quero contar uma história de um jovem pastor, um jovem teólogo brilhante, promissor, com um futuro à sua frente. Esse jovem viveu na época nazista e o seu nome era Dietrich Bonhoeffer. Teólogo alemão no início da década de 30 do século 20, ele teve a oportunidade de viver uma vida confortável nos Estados Unidos, longe dos horrores que aconteceram com a Alemanha nazista. No entanto, Bonhoeffer compreende um chamado de Deus, um chamado diferente, para voltar ao seu país
e enfrentar toda aquela tempestade desse regime totalitário que se levantava. A sua decisão, a obediência a esse chamado, leva-o a um caminho de um sofrimento profundo. Bonhoeffer retorna à Alemanha para liderar então a chamada Igreja Confessante, que resistia corajosamente à influência do regime nazista sobre a fé cristã. Essa obediência de Dietrich Bonhoeffer o coloca em rota de colisão com um dos regimes mais cruéis da história da humanidade. Em 1943, Bonhoeffer foi preso por uma participação em um plano que tentava derrubar o próprio Hitler. Os próximos anos da sua vida foram passados em prisões e em campos de concentração. E ali, Bonhoeffer enfrenta privações físicas, isolamento, ameaça constante da sua vida. Mesmo nessas circunstâncias terríveis, Bonhoeffer permanece fiel à sua fé. No ano de 2022, a gente teve, eu, minha esposa e mais um casal de amigos, né, o Bolinha e a Bibi, esteve na Alemanha, na cidade de Dachau, onde se encontra o primeiro campo de concentração que foi colocado na Alemanha. E ali a gente pôde visualizar um pouquinho a estrutura da rotina, de como funcionava toda aquela tortura debaixo desse regime nazista, né, da crueldade que era feito nesses campos de concentração. Na prisão, Dietrich Bonhoeffer continua a ministrar não apenas para os prisioneiros, mas para os guardas e para todos que estavam ali. E ele escreve em um dos seus livros algo que nos inspira e nos desafia até hoje. E uma das suas cartas, no seu livro Nachfolge, que é O Discipulado, ele escreve dizendo o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Quando Cristo chama um homem, ele chama para vir e para morrer. Bonhoeffer, de fato, foi executado pelo regime nazista em abril de 1945, após apenas 2 semanas antes da sua libertação, onde ele estava preso. A sua vida foi ceifada, mas o seu testemunho e a sua história permanecem até hoje. A história de Bonhoeffer, bem como a história de milhares de cristãos que sofrem até hoje por conta da fé cristã, nos leva a essa pergunta: qual é a relação entre a obediência e o sofrimento? O que significa dizer que seguir Cristo nos custa tudo? Como podemos aprender por meio de Hebreus 5, 7 a 9, o exemplo de Jesus, a permanecer fiel por meio das provações? Ou como diz o texto no versículo 8, a aprender a obediência por meio do sofrimento. Então a gente entra na seguinte pergunta: qual é a relação entre o sofrimento e a obediência? Qual é a relação entre o sofrimento e a obediência? E aqui eu me deparo com 3 pontos que nos ensina acerca disso. Primeiro, o sofrimento, por vezes, nos leva à obediência a Deus. Quem já não viu casos de pessoas que foram levadas a Deus por conta de um sofrimento na sua vida, por conta de algo que aquela pessoa estava passando, por algo que aquela pessoa estava se entristecendo? Ou seja, o sofrimento ele tem a capacidade de nos levar, por muitas vezes, à obediência a Deus. O sofrimento não é uma punição ou um mal que Deus coloca sobre o ser humano. Antes, o sofrimento é parte integrante da própria existência e experiência humana por conta da queda e do pecado. O sofrimento faz parte dessa má gestão e da corrupção humana, da criação e daquilo que Deus criou e disse que tudo era bom. Mas por conta do pecado e dessa corrupção, o sofrimento ele entra como em decorrência disso. E por isso, o sofrimento, por muitas vezes, pode sim levar ao amadurecimento quando ele nos leva a Deus. Como diz a palavra de Deus, a tristeza, segundo o Espírito de Deus, produz arrependimento.
A tristeza, segundo o Espírito de Deus, produz arrependimento. Jó, capítulo 42, versos 5 a 6. Jó, diante de toda a perda que estava experimentando, perda da família, de saúde, de bens, diante desse sofrimento, né? E a história de Jó é a história de alguém que sofreu, mas que permaneceu fiel até o fim. Ele diz o seguinte no final desse livro: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O salmista, em Salmo 119, 67, reconhece que foi através do sofrimento que ele foi levado à obediência e à dependência de Deus. Quando ele diz, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Ou seja, o sofrimento levou o salmista à obediência à palavra de Deus. O mesmo acontece quando Jonas, ao passar pelo sofrimento no ventre do peixe, clama ao Senhor e se reaproxima de Deus, reconhecendo a sua necessidade. Jonas 2, verso 1 e 2 diz, então Jonas, dentro do peixe, do grande peixe, ora ao Senhor dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do abismo, gritei, tu ouviste a minha voz. Ou quem não conhece a história que está lá em Lucas 15, do filho pródigo, que pede toda a sua herança, sai a gastar de forma dissoluta, né, com os prazeres da carne, com o pecado, mas diz o texto lá no verso 17 a 20 do capítulo 15, que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar a meu pai e dizer, pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha a ele ainda de longe, quando o pai o avistou, se compadeceu dele, o abraçou e o beijou. Ou seja, o arrependimento, a tristeza, produziu nesse jovem um arrependimento que o reaproximou do pai. Então, muitas vezes a gente olha o sofrimento a partir apenas de uma... Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de... Poxa, nossa, que prazer que eu tenho no sofrimento. Né? Que alegria que eu tenho porque eu estou passando pela dificuldade. Mas a gente tem que compreender que muitas vezes o próprio Deus utiliza o sofrimento como um instrumento pedagógico, a fim de nos aproximar ou nos reaproximar de Deus. 2 Coríntios 12, 7 a 9 diz, e o próprio Paulo, né, ele ora a Deus, e para que não ficasse orgulhoso com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. E eu clamei a Deus 3 vezes que afastasse de mim, e ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento de Paulo, seja o que for esse espinho na carne, o leva a uma maior dependência em Deus e o aproxima de Deus. Por isso, nesse primeiro ponto, a gente pode saber, como diz as Escrituras, que o sofrimento muitas vezes é instrumento de Deus para nos levar à obediência, para nos levar e nos reaproximar de Deus. E a grande pergunta não é por que eu sofro, mas como eu posso utilizar o sofrimento que estou passando para me reaproximar de Deus, para viver a sua vontade, para que Deus possa estar me nutrindo, possa me estar me segurando durante esse tempo de sofrimento. O segundo ponto, não apenas o sofrimento leva à obediência, mas no processo da obediência a gente vai sofrer. No processo da obediência a gente vai sofrer. Isso porque o sofrimento, a obediência sempre vai nos custar algo. A obediência sempre vai nos custar algo. Diz lá em Lucas 9, 23, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, irá ganhar. Ou seja, a obediência requer de nós
um autossacrifício, uma negação do próprio eu. Aqueles que querem viver uma vida obediente à vontade de Deus, aqueles que querem viver uma vida obedientes àquilo que Deus deseja, precisam sacrificar no trono da sua vida o eu e colocar Cristo, Deus, no centro da vontade. Ou seja, a obediência vai custar a nossa cruz, vai custar o sacrifício do eu, a negação do próprio eu. São João da Cruz diz que aquele que não busca a cruz não busca a glória de Cristo. Quem não busca a cruz, quem não leva a sua cruz, não busca a glória de Cristo. Thomas Kempis diz: toda a vida de Cristo foi uma cruz e um martírio. E tu procuras descansos e alegrias? Tu estás errado, tu és errado. Se tu procuras a não sofrer tribulações, pois toda esta vida mortal é cheia de misérias e cercadas de cruzes. E quanto mais alto o homem progrediu no espírito, mais pesado encontrará cruzes pesadas, porque a tristeza do seu banimento aumentará com a força do seu amor. Ou seja, o nosso Cristo levou a sua obediência até a cruz. A cruz foi o preço que Cristo pagou pela obediência a Deus. E muitas vezes a gente procura na nossa obediência, muitas vezes ser livrado das cruzes. Quando, a exemplo do nosso próprio mestre, a obediência lhe trouxe a cruz. E com certeza a obediência a Deus vai nos levar a cruzes que nós temos que carregar. A obediência a Cristo muitas vezes leva à ausência da própria família. Quantos aqueles que são chamados por Deus e Deus os chama a ir para lugares longe da família, longe do recôndito, longe do aconchego dos familiares. Não é o que Cristo diz em Lucas 14, 26 e 27, se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, e a sua mãe, a sua mulher, e os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A cruz, ou a obediência a Cristo, também nos leva à negação dos nossos próprios planos pessoais. Filipenses 3:7 diz: aquilo que eu considerava lucro para mim, por conta de Cristo eu considero perda. Na verdade, tudo eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa daquele que perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aquele que segue a Jesus tem como propósito final da sua vida ganhar a Cristo, glorificar a Cristo. E glorificar a Cristo é muitas vezes deixar os nossos planos de lado. Na minha história, eu pude perceber quantas vezes eu tinha tantos planos, e aí Deus me levou a outros lugares, mostrando: olha, esses são os teus planos. Legal, que bom que você tem os teus planos. Ele diz: ora a Deus, estabelece os teus planos, mas Deus é quem vai o guiar. Com certeza, cada irmão e irmã que está aqui já se deparou com isso. Planos que fez na sua vida, mas de repente Deus frustra os nossos planos porque Ele tem um plano para cumprir a nossa vida. No altar da obediência, os nossos planos pessoais precisam ser sacrificados. Porque nós compreendemos que a nossa vida não tem a ver com os nossos planos pessoais, não tem a ver com o eu, não tem a ver até mesmo com a família, mas tem a ver com Cristo. E que Cristo em tudo isso seja glorificado a nossa vida. E por fim, a obediência não apenas, ou o sofrimento não apenas nos leva à obediência, enquanto obedecemos, nós sofreremos, mas também a obediência resultará em sofrimentos. E aqui a gente precisa compreender ou desmistificar
uma compreensão errada que muitas pessoas têm, entendendo que o sofrimento é uma punição de Deus ou a falta de fé. Em nenhum momento isso é bíblico. Se isso fosse bíblico, a gente está dizendo que Jesus era alguém que não tinha fé, que não vivia a vontade de Deus e que foi amaldiçoado pelo próprio Deus com o sofrimento. O sofrimento faz parte da experiência humana, como a gente diz, por conta da corrupção do pecado. O que Deus faz é disciplinar os seus filhos como um pai ama, que ama os seus filhos, disciplina. E a fim de que essa disciplina possa produzir glória ao nome dele. No entanto, ninguém pode dizer estou sendo punido por Deus. Esse sofrimento é uma punição de Deus. É porque Deus não me ama, é porque eu estou no pecado, é porque eu estou vivendo dessa forma. Né? E isso tem a ver com uma teologia equivocada sobre a própria natureza de Deus. Como se Deus fosse esse carrasco que, quando nós desobedecemos ou fazemos algo contrário à sua vontade, ele então é especialista em nos punir. O sofrimento faz parte da nossa experiência humana e não define como está a nossa relação com Deus. Isso porque o justo vai sofrer, isso porque o ímpio também tem o seu sofrimento. O sofrimento faz parte da queda do ser humano. O sofrimento é diferente da disciplina. Hebreus 12:11 diz: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicado, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, essa disciplina produz fruto pacífico àqueles que têm exercitado o fruto da justiça. Ou seja, a disciplina, embora não pareça algo bom, ela produz efeito de justiça e de glória a Deus. Diferença, né, do sofrimento como punição e do sofrimento como disciplina. E quando é uma disciplina, ela tem um objetivo de nos aproximar de Deus, que o arrependimento nos aproxime de Deus. O sofrimento ou a obediência nos levará também à perseguição religiosa. 2 Timóteo 3:12 diz: na verdade, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui a gente não tem uma possibilidade, né? Olha, talvez aqueles que vivem piedosamente vão sofrer. Aqui, ou podem ser que sofram. Né? Aqui é quase que determinista. Aqueles que querem viver uma vida de piedade a Cristo vão sofrer. Vão sofrer perseguições externas, vão sofrer perseguições sociais, vão sofrer perseguições culturais, vão sofrer perseguições. Isso porque a maioria das grandes verdades de Deus é aprendida com grande dificuldade. Diz Charles Spurgeon que elas devem ser gravadas em nós, as verdades de Deus, como um ferro quente da aflição. Caso contrário, nós não a receberemos. É como se Deus cravasse em nós o seu selo. A perseguição, ela surge como resultado de uma vida obediente e não de conformidade ao mundo. João 15:18-20 diz: se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar a vocês, me odiou. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo vos odeia. E aí o versículo 20 fala para lembrar a palavra que eu disse a vocês. Né? O que o texto está dizendo aqui é que aqueles que querem viver em obediência, eles vão viver em não conformidade com aquilo que o mundo espera, com aquilo que a cultura espera, com aquilo que a sociedade espera. E ao viver diferente daquilo que se é esperado culturalmente e na sociedade, para a gente vai entrar em contraposição a muitos pontos de vistas e muitas coisas. E isso vai fazer com que a gente seja taxado, né, de pessoas que são contraculturais, são chatos, pessoas que muitas vezes são rígidos na forma que creem. Né, e com certeza haverá, em maior ou menor espécie, uma certa perseguição, uma rechaça à forma de vida que a gente vive. Mateus 5:10-12 diz que bem-aventurado aqueles que forem os perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo todo mal contra vocês.
alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Porque assim como perseguiram os profetas antes de vocês, vocês também vão ser perseguidos. Em Atos, capítulo 5, a gente vê os apóstolos sendo perseguidos, justamente porque eles escolheram não negar o nome de Jesus. E porque não negaram o nome de Jesus, foram então perseguidos por aqueles que se chamavam judeus religiosos. Filipenses 1:29, Paulo diz: porque vocês receberam algo de Deus. Vocês receberam de Deus o que? A graça de sofrer por Cristo, e não apenas de crer nele. Sofrer por conta de Jesus é algo gracioso. E por isso que os mártires da igreja primitiva dos primeiros séculos viam o seu sofrimento não como algo danoso, como algo negativo, mas como algo prazeroso, o prazer de poder dar a vida pelo próprio mestre, como o mestre deu a vida pelos seus seguidores. A história da Bíblia é recheada de pessoas que sofreram por conta da sua obediência a Deus. O Jesus que foi pendurado numa cruz, o Jó que levou até o fim e sofreu, Daniel, né, que foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentre tantos outros profetas, que porque se levantaram em obediência à voz de Deus, foram perseguidos. Mas será que sofrer é somente algo do passado? Ou será que sofrer por conta de Jesus é algo do presente? A gente muitas vezes vive alienado das perseguições que acontecem no mundo afora, nos países do norte da África, da Ásia, onde o evangelho ele é rejeitado. Países islâmicos, países que perseguem alguém simplesmente porque depositam a sua fé em Cristo Jesus. Em fevereiro de 2018, na cidade de Dapchi, no nordeste da Nigéria, um dos países que persegue os cristãos, uma jovem cristã chamada Lia Sharibu, com 14 anos, foi sequestrada, junto com mais de 100 outras meninas, por terroristas do grupo Boko Haram. Essa história continua a se desenrolar até hoje, falando dessa realidade da perseguição. O grupo libera a maioria dessas meninas. No entanto, Lia foi uma das únicas a não ser libertada. O motivo? Ela se recusa a renunciar à fé cristã. Seus captores exigiam que se convertessem ao Islã como condição da sua libertação. Mas Lia permanece fiel na sua fé, mesmo diante da escravidão perpétua. Essa história ela foi divulgada por algumas agências missionárias como Portas Abertas, mas a perseguição é algo comum e rotineiro em muitos países. O sofrimento por conta de Cristo é algo real. A gente desaba ou desiste muito fácil por qualquer tipo de sofrimento que a gente tem. Enquanto tem pessoas que levam até o fim da sua vida, sacrificando a própria vida por conta do evangelho. Quando tem pessoas que se apegam a um versículo, porque não podem ler a palavra de Deus. Elas não têm acesso à palavra de Deus. Então elas memorizam os textos bíblicos. Elas se apegam à palavra de Deus. E elas levam a sua fé até o fim. Recentemente teve o Congresso de Lausanne IV, que é um congresso que aconteceu a primeira vez em 1974, cujo o motivo principal é reunir cristãos de todas as denominações, pensando na evangelização de todos os povos. E agora, em 2024, foi na cidade de Seul, na Coreia do Sul. E lá, então, se contou muitas histórias de pessoas sendo perseguidas por conta da fé cristã nesses países do norte da África, dentre tantos outros países. Quando a gente olha para o texto de Hebreus 5, do verso 5, do 7 a 9, a gente vê um Jesus que é obediente, por conta da sua obediência, ele experimenta o sofrimento humano. O sofrimento faz parte da nossa experiência. Que a gente não enxergue o sofrimento como uma punição, algo negativo de Deus a nós, mas que por meio do sofrimento a gente possa saber que ele pode nos levar ao amadurecimento da fé. Como diz o próprio Tiago, a tribulação ou a provação depois só tende por motivo
de grande alegria ao passar pelas provas, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança, depois de ter um homem, produz uma pessoa completa, perfeita diante de Cristo Jesus. A alegria não é pelo sofrimento, a alegria é porque o sofrimento pode nos aproximar de Jesus. E que mesmo diante do sofrimento, Cristo é o Deus Emanuel, o Deus que se encontra conosco. Que sofrimento terrível é aquele que eu passo sozinho. Que sofrimento terrível é aquele que eu me encontro na agonia e na tristeza de me encontrar isolado, sem ter alguém que me ajude, gritando muitas vezes por esse socorro. Mas aqueles que são de Cristo Jesus sabem que o sofrimento nunca é sozinho. Não importa o quão profundo, nenhum sofrimento é maior do que a agonia do próprio Deus, levando os nossos pecados até o fim e sendo crucificado numa cruz, para que por meio da sua experiência de sofrimento, ele nos levasse a um exemplo de obediência. A relação do sofrimento com a obediência é que o sofrimento, por vezes, nos leva à obediência. É que no processo da obediência, a gente vai sofrer, porque a gente vai precisar negar o eu, negar muitas vezes o aconchego, os planos, negar muito daquilo que a gente considera tão precioso. E que a obediência, impreterivelmente, como diz o texto, né, não há uma opção, vai nos levar a um sofrimento, a uma perseguição, uma negação, porque nós estamos andando não de acordo com a ética desse mundo, mas de acordo com a ética do próprio reino de Deus. Quero orar por você nesse momento. Você sabe como está o seu coração. Muitas vezes, talvez, você entrou aqui nessa noite se questionando acerca desse sofrimento que você tem passado. Sofrimento tão profundo, que muitas vezes, na agonia da própria alma, você se encontrou sozinho. E como o Elias, depressivo naquela caverna, muitas vezes você diz: pai, eu estou sozinho e não tem mais ninguém comigo. Mas a palavra de Deus a Elias continua sendo a mesma palavra de Deus a nós. Você não está sozinho, ainda tem outras pessoas com você. Eu estou com vocês. Não importa o quão profundo seja o sofrimento da sua alma, Deus é um Deus poderoso que pode te tirar desse local. Não passe por esse sofrimento sozinho. Pergunte como esse sofrimento pode te reaproximar de Deus, te levar à fé, te levar à vida com o teu Criador. Saiba que o sofrimento faz parte da experiência humana, mas a paz faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus. Isso porque o sofrimento não define aqueles que estão em Cristo Jesus. É possível encontrar a paz em meio ao mais triste e a mais agonizante momento de vida. Porque a paz não é circunstancial. A paz, ela faz parte do estado daqueles que se encontram nessa pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Que esse Cristo te tire a agonia do teu coração e que a paz, que excede todo o entendimento, encontre a sua alma. Saiba que o sofrimento não é a palavra final é daqueles que estarão com Cristo Jesus, um dia ceando com Ele, aonde todo o sofrimento se vai. Pai, eu quero colocar os corações que aqui se encontram nessa noite diante do Senhor, Pai. Pai, o Senhor conhece-os, o Senhor sabe o mais profundo do íntimo dessas pessoas, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, Pai, quantas vezes o sofrimento nos leva a duvidar da Tua presença, a duvidar, ó Deus, Pai, do Teu controle, a duvidar do Teu domínio, a duvidar, ó Deus, Pai, da nossa vida, da nossa relação contigo. Quantas vezes o sofrimento nos leva a um estágio, ó Deus, Pai, de letargia, onde a gente não consegue sair deste local, Pai. A gente se sente aprisionado, preso, os nossos pés, as nossas mãos,
E é como se a gente não tivesse ânimo, força, vida. Mas Deus, que o Senhor possa dar força, ânimo para essas pessoas, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, porque a força vem do Senhor. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Como bom sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, o Senhor nos ensinou, Pai, que o sofrimento muitas vezes faz parte da nossa história, mas ele não define a nossa história, Pai. Porque a nossa fé em Cristo Jesus define a nossa história, Pai. Essa, Pai, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.